Bom dia, pessoal. É isso, mais um Friday Mace Club, continuando a nossa temática de insuficiência cardíaca, né? E agora, falando sobre os inotrópicos, conversamos um pouco sobre a dopamina, a dobutamina. Na aula passada, introduzimos um pouco sobre o milrinone, né? E aí, seus potenciais efeitos, principalmente na vasodilatação pulmonar. E hoje o Dr. Matheus vai nos presentear com duas apresentações aí sobre o levosimedan, que é até mais do que um inotrópico, né, um inodilatador. O Matheus vai explicar um pouco aí da farmacodinâmica dele, né, e para a gente entender depois aonde que a gente pode pensar melhor nessa droga, né. Então, vai falar para a gente do Lido e do Lionheart, né, um estudo de fase aguda, um estudo de fase crônica. Matheus, as ordens, cara. Bom dia, pessoal. Então, me chamo Matheus Duarte, sou residente de cardiologia do Hospital Geral e hoje vou apresentar para vocês o nosso Friday Mace Club. Bom, como o professor falou, o primeiro artigo que a gente vai falar é o LIDO, que foi a eficácia e a segurança da levosimendan intravenosa comparado com a dobutamina na insuficiência cardíaca de baixo débito. Foi publicado no The Lancet em 2002. Bom, na introdução, o artigo começa contextualizando, né, que a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação, sobretudo em idosos, gerando longas hospitalizações e elevada mortalidade. Eles falam que essa descompensação grave tem um prognóstico muito desfavorável, cerca de 40% de mortalidade no primeiro ano após uma exacerbação. E o artigo ainda fala sobre as limitações das terapias padrões nesses casos de hipoperfusão, porque os agentes inotrópicos tradicionais, como a dobutamina, que é um agonista beta-adrenérgico, e os inibidores da fosfodiesterase, têm evidências de não melhorar muito os desfechos clínicos. Pelo contrário, os estudos e as meta-análises sugerem uma tendência ao aumento da mortalidade com o seu uso, especialmente quando a gente usa por tempo prolongado. Isso gera um paradoxo. Com a dobutamina ou a milrinona, a gente alcança o nosso objetivo ali a curto prazo, que é melhorar a hemodinâmica do paciente, porém com essa tendência de aumento da mortalidade. E o artigo fala que isso pode ser explicado porque estas drogas, ao forçar a entrada de mais cálcio no miócito ali, via adrenérgica ou do AMP cíclicos, elas aumentam drasticamente o consumo de oxigênio do miocárdio e prejudicam a diástole por sobrecarga de cálcio intracelular. Então entra aí a hipótese da levosimendan, que vai ter um mecanismo duplo, vasodilatador e inotrópico. E isso não dependente do aumento de cálcio. Então, com a ideia de melhorar tanto o inotropismo quanto a pré e a pós-carga com essa vasodilatação. O objetivo, então, do estudo foi comparar diretamente nesses pacientes com baixo débito o efeito hemodinâmico de 24 horas da levosimendan versus a dobutamina, avaliando o impacto nos desfechos clínicos e mortalidade a longo prazo, 1 e 6 meses. Então, antes da gente partir para os métodos, eu pedi ajuda para a IA para criar essa imagem para vocês. Então, à esquerda aqui, a gente consegue ver a contração basal. Então, só para lembrar que a força contrátil, ela depende da entrada de cálcio no citosol e da sua ligação à troponina C, que vai expor ali os sítios de ligação de actina e miosina. Os inotrópicos clássicos, né, como a dobutamina, por exemplo, elas aumentam a força, forçando a entrada de mais cálcio na célula através dos canais de cálcio tipo L e também liberando cálcio do retículo sarcoplasmático pelos canais de ranodina. O grande problema dessa via tradicional é o exponencial consumo de oxigênio do miocárdio e o alto risco arritmogênico pela sobrecarga de cálcio. Já nessa parte do meio da figura, a gente consegue ver que a levosimendan, ela tem um mecanismo um pouco diferente. Ela atua através da sensibilização ao cálcio. Então, ela se liga de forma sítio-específica à região terminal da troponina C, apenas quando ela já está saturada pelo cálcio durante a sístole. Então, isso aí estabiliza a molécula e prolonga a interação da actina-miosina, gerando efeito inotrópico positivo e robusto. Então, a beleza desse mecanismo, como eu falei, não aumenta a concentração total de cálcio intracelular. E como a droga ela se desliga da troponina C durante a diástole, quando eu tenho menor concentração de cálcio, naturalmente, eu não prejudico o relaxamento, ou seja, o lusitropismo. Então, a gente ganha contratilidade sem o custo metabólico ou elétrico dos inotrópicos convencionais. E, por fim, na direita, a gente consegue ver também o mecanismo vasodilatador da levosimendan. Então, lá na célula muscular lisa vascular, a levosimendan vai atuar como um agonista dos canais de potássio dependente de ATP,
E com a abertura desses canais e o efluxo de potássio, a gente consegue hiperpolarizar a membrana e, consequentemente, gerar um relaxamento muscular. Então, a gente vai conseguir ter vasodilatação sistêmica e coronariana também, reduzindo tanto a pré-carga quanto a pós-carga. Então, tá, agora a gente já sabe por que que a levosimendan pode ter uma vantagem sobre os nossos inotrópicos tradicionais. Bom, então, falando dos métodos, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, foram 26 centros na Europa, foi duplo cego e por grupos paralelos, não teve comparação com o placebo. Os critérios de inclusão foram os pacientes que estavam internados por IC com baixo débito, com necessidade de inotrópico endovenoso, tinham que ter fração de ejeção menor que 35%, com exame recente, com menos de 30 dias, o eco no caso, e que tivesse um índice cardíaco menor que 2,5 indexado e uma pressão capilar maior que 15. Isso por monitorização com catéter invasivo de artéria pulmonar, o nosso famoso SOAGANS. E foram excluídos os pacientes com menos de 21 anos e que estavam na faixa de fertilidade, pacientes que tinham insuficiência cardíaca por cardiomiopatia hipertrófica ou sobrecarga de ventrículo esquerdo e também valvopatia não corrigida, os pacientes que possuíam arritmias, seja ataque supraventricular, ataque cardioventricular ou BAVs avançados, pacientes com DRC grave, com creatina acima de 5, e aqui talvez o ponto mais importante, os pacientes que estavam muito taquicárdicos ou os pacientes hipotensos, né, para a gente pensar que a levosimendan é um inodilatador, então os pacientes hipotensos foram excluídos deste estudo. Bom, como é que era feito o protocolo de terapia, né? Aqui, nesse estudo de grupos paralelos, eles usaram uma técnica que chama double dummy. Porque, como assim? Como a levosimendan necessitava de um bolus inicial, uma dose de ataque, e a dobutamina não, se alguém viesse um bolus sendo infundido ali, ele saberia que a droga era do estudo e não seria o cego, né? Acabaria o cegamento. Então, a solução foi infundir duas soluções em todos os pacientes simultaneamente. Quem recebia a levosimendan verdadeira ganhava uma dobutamina falsa, ou seja, placebo, e vice-versa. E aí a gente conseguiu garantir o cegamento nesse estudo. E como que era o protocolo, então? A gente mantinha o paciente sob monitorização invasiva contínua pelo catéter de Swan-Ganz. A levosimendan começava com um bolus de 24 microgramas por quilo em 10 minutos, mais uma infusão contínua de 0,1 microgramas quilo minuto, enquanto a dobutamina iniciava 5 microgramas, perdão, por quilo minuto, por 24 horas sem o bolus inicial. O que é interessante é que se a resposta inicial não fosse satisfatória, e aqui eles colocaram a resposta de aumento de 30% do índice cardíaco, as doses de qualquer um dos braços eram dobradas. E claro, poderia acontecer algum evento limitante, como hipotensão sintomática, uma PAS histórica, né, inferior a 80, uma taquicardia muito grave. Essa infusão poderia ser interrompida temporariamente ou de forma definitiva. Bom, em relação à avaliação dos pacientes, então era feito primeiro a anamnese, exame físico, era passado nos pacientes o catéter de Swan-Ganz e eles ficavam monitorados de forma multiparamétrica. Então eram feitos cálculos ali da micro e da macrohemodinâmica com 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 4, 8, 23 horas e meia e 24 horas após a infusão e depois 6 horas após o término da infusão. Bom, e quais foram os desfechos que foram analisados pelo estudo? Aqui, como desfecho primário, eles colocaram um desfecho composto de aumento de mais que 30% no débito cardíaco e queda de mais de 25% na pressão de oclusão capilar. E isso com uma ressalva bem importante. Se o paciente necessitasse de qualquer droga de resgate nesse meio tempo, seja com uma noradrenalina, por exemplo, ele era automaticamente classificado como falha de tratamento na análise estatística. E já como os desfechos secundários, eles analisaram os parâmetros hemodinâmicos individualmente, melhora clínica da dispneia e o número de dias vivos e fora do hospital. Bom, eles também objetivaram, né, já que o artigo fala no título, que ele queria ver a segurança. Então, eles fizeram uma análise de mortalidade por todas as causas aos 31 dias, e isso foi pré-especificado pelos autores, e também fizeram por todas as causas aos 180 dias, que foi solicitado pelos investigadores.
E aí, na análise estatística, eles seguiram o princípio de intenção de tratar, usaram a razão de risco de Mathew-Hansel com IC de 95% associado, que é uma razão que a gente usa quando quer comparar duas terapias, assim, e a homogeneidade das razões de risco entre os centros foi testada, já que foram 26 centros escolhidos. Bom, já partindo para a parte dos resultados, como é que foi feita a randomização? Então, de janeiro de 1997 até novembro de 98, dos 476 pacientes elegíveis, 203 foram randomizados, 103 para o grupo levosimetana e 100 para a dobutamina. E analisando o fluxo de tratamento, a aderência à infusão de 24 horas foi muito boa e muito semelhante entre os braços. Se a gente olhar ali na tabela de baixo, 96 pacientes do grupo levosimetana e 87 na dobuta completaram as 24 horas. Então, as interrupções de desistência por eventos adversos ou falta de resposta clínica ocorreram em números bem comparáveis. Se a gente for olhar as características do paciente, os dois grupos foram praticamente equilibrados, né? A gente está falando de uma população ali de 60 anos em média, dividido quase meio a meio entre as etiologias isquêmicas e não isquêmicas, que é aquela primeira destaque que eu coloquei ali. E a gravidade, eu falei para vocês sobre a metodologia, fica aprovada ali no números de Swan-Ganz. Se a gente olhar ali aquela parte da hemodinâmica, a gente consegue ver uma média de índice cardíaco beirando 1,9 e a pressão capilar lá em 24. Então, pacientes realmente graves. E ali eu deixei por último um destaque, que é um detalhe crucial para a gente discutir mais para frente sobre esse artigo, é que cerca de 38 a 39% dos pacientes em ambos os braços estavam em uso prévio de beta-bloqueadores. A gente vai ver em breve como que isso impactou os resultados. Mas na terapia da época, o pessoal usava bastante digoxina e diuréticos, né? E ali os IECAs também como uma droga majoritariamente usada. Bom, já partindo para os resultados, então, do desfecho primário, os resultados demonstraram superioridade da intervenção. 28% dos pacientes do braço da levosimetana atingiram o sucesso duplo, quase o dobro do observado no grupo da butamina, que ficou em 15%. Os hazard ratio de 1,9 com valor de P estatisticamente significativo, né, de 0,022, garante essa confiabilidade. E se a gente for estrito para uma análise per protocol, né, que por protocolo, como o artigo traz, apenas os que complementaram certinho ali as medicações, a vantagem foi mantida, beirando ali 31 contra 15%. E vale destacar um achado importante para a segurança do paciente, é que embora as duas drogas sejam inotrópicas, elas só aumentaram um pouquinho a frequência cardíaca, em torno de 5 batimentos por minuto em cada um dos braços. Já partindo para o desfecho secundário, que aqui a gente consegue ver nessa tabela, a análise individual dos parâmetros hemodinâmicos, né? E quando a gente compara a dobutamina com a levosimetana gerou um aumento mediano de débito cardíaco significativamente maior, quase 1 litro minuto contra o 0,8 da dobutamina. E além disso, a queda da pressão capilar pulmonar foi o dobro na levosimetana, uma redução de cerca de menos 7 milímetros de mercúrio contra 3 da dobutamina. Isso com um P de 0,003. E a observação importante é que a resistência vascular sistêmica não teve tanta alteração significativa. Bom, analisando individualmente os parâmetros hemodinâmicos, nesses gráficos de linha de barra com erro, que vão avaliar aí a evolução do paciente ao longo do tempo, no eixo horizontal de ambos os gráficos, a gente tem a linha do tempo, que vai desde os primeiros 10 minutos até a marca de 30 horas. E aqui eu queria lembrar para vocês, a droga ela foi desligada exatamente na marca de 24 horas. O painel da esquerda vai mostrar para a gente a mudança no débito cardíaco e o da direita da pressão capilar pulmonar. A linha com marcadores circulares representa a dobutamina, que são as bolinhas, né? E as com triângulos representa a levosimetana. E o grande achado que esse gráfico traz para a gente não está durante a infusão, mas sim o que acontece depois dela. Se vocês repararem no comportamento das curvas, logo após a linha de 24 horas, quando a infusão é interrompida, a gente observa uma perda rápida e abrupta dos efeitos da dobutamina em menos de 6 horas. O débito cardíaco despenca e a pressão capilar volta a subir em direção aos níveis basais. Por outro lado, quando a gente olha a curva da levosimetana, ela permanece um pouco mais estável.
Então, o benefício hemodinâmico tanto do inotropismo quanto da vasodilatação se mantém sustentado ali na marca de 30 horas. E isso vai ilustrar para a gente como que dura mais o efeito da levosimendana, né? E daí pensar talvez num desmame mais seguro e prolongado para o paciente. Outra figura aqui que o artigo traz, e aqui é o ponto alto, né, do lido, como eu falei para vocês, quase 40% dos pacientes estavam recebendo beta-bloqueadores, que é um dos pilares do tratamento na época. Em cinza, a gente tem os pacientes sem beta-bloqueador, e em brancos que estavam com beta-bloqueador. Quando a gente olha o braço da dobutamina, fica evidente uma falência farmacológica. A barra branca é muito menor que a barra cinza, indicando que o paciente beta-bloqueado não consegue manter o aumento do débito cardíaco adequadamente. E à direita, a barra branca apontando para baixo, que a redução da congestão é quase nula. Isso faz muito sentido, né? O Halsted já até comentou previamente aqui nas apresentações que o receptor beta ele está bloqueado pelo tratamento clônico. Então, a dobutamina não consegue atuar de forma plenamente, pelo menos em doses mais seguras que a gente acaba usando. E quando a gente olha o braço da levosimendan, o efeito da droga ele não foi atenuado, pelo contrário, a barra branca demonstra um ganho de débito e uma queda da pressão capilar ainda mais proeminente do que a barra cinza. E aqui o P ficou de 0,01 para o débito e de 0,03 para a pressão capilar pulmonar. Então, realmente que essa diferença de comportamento entre as drogas frente a esse grupo é real. Perdão. Bom, em relação à mortalidade, né? A gente já viu que a levosimendan dilata mais, contrai melhor, sobretudo no paciente beta-bloqueado. Mas fica a pergunta central, né? Esse alívio hemodinâmico gerou sobrevida? Então, o estudo aparentemente aponta que sim. Então, nessa curva de Kaplan-Meier, a gente consegue ver. No desfecho pré-especificado original do protocolo, que era a mortalidade ali a 31 dias, a diferença já se mostrou favorável à droga teste. Nós tivemos apenas 8% de mortalidade no grupo levosimendan contra 17% no braço do butamina. E isso com uma significância estatística ali limítrofe, um P de 0,049. E a pedido das agências reguladoras, como eu tinha falado, eles fizeram retrospectivamente até o sexto mês, com 180 dias, que é o final da curva aí. E a gente consegue ver que essa curva preta da levosimendan sofre um distanciamento mais claro e continua sustentado da dobutamina ao longo dos meses. No 180 dias, a mortalidade chegou a bater 26% na levosimendan contra 38% da dobutamina. E isso traduz para a gente um hazard ratio de 0,57, ou seja, uma redução de 43% no risco de morte a médio prazo, e isso com um P de 0,029. Então, o impacto clínico também refletiu nos dias livres, onde o grupo da levosimendan gozou em média de 24 a mais vivos e fora do hospital nesse semestre. E isso já mostra para a gente que uma única intervenção terapêutica pontual de 24 horas lá na UTI conseguiu abrir curvas de sobrevida nos 6 meses seguintes, o que é bem interessante. Perdão. E aqui, falando um pouco sobre os fechos secundários de segurança, né? Por que será que os pacientes da dobutamina morreram mais? Então, essa tabela mostra a incidência global dos eventos adversos entre as duas drogas. E aqui eu destaquei para vocês que a dobutamina gerou significativamente mais dor torácica e isquemia, 7 versus 0 pacientes da levosimendan, com P de 0,013, e também arritmias, 13 pacientes versus 4 no grupo levosimendan. Isso também com um P de significância, com 0,023. Porém, a levosimendan tendeu a causar uma cefaleia com P limítrofe, e isso pode ser justificado pelo seu efeito vasodilatador. E isso comprova um pouco a hipótese, né, que os autores trouxeram lá no início do artigo, que essa estimulação simpática adrenérgica da dobutamina queima mais o miocárdio que está agudamente insuficiente, e a levosimendan sensibilizou o cálcio ali sem aumentar o consumo de oxigênio. Bom, em relação também a outros desfechos de segurança, no grupo levosimendan foi relatado um pouco de redução nos volumes de hemácias, que poderia refletir uma hemodiluição por causa da vasodilatação, e uma redução também na creatinina e no potássio sérico ao longo de 24 horas. Bom, já entrando na discussão, então, os autores
consolidaram que a levosimendan entregou a promessa hemodinâmica de forma mais segura que a dobutamina, com o trunfo, né, de não ser antagonizado pelos beta-bloqueadores. Mas, comparando com os inotrópicos, até aquele momento não havia consenso sobre o benefício, né? Pelo contrário, as meta-análises e os ensaios randomizados mostravam aquele excesso de mortalidade em comparação ao placebo. E os autores também relembram o grande estudo da época, avaliando a miorinona endovenosa nos pacientes compensados que falhou em demonstrar qualquer benefício de mortalidade em 60 dias. E aí eles falam também sobre a pimobendana, que é também um sensibilizador de cálcio e aumentou a mortalidade em trials antigos. E eles esclarecem isso por causa das diferenças farmacológicas, que a pimobendana oral ela exerce inibição da fosfodiesterase em doses clínicas, e a levosimendan ela é muito mais potente, e a sua ligação à troponina C ela é estritamente dependente da presença de cálcio na sístole. Então, não aumenta a concentração de AMP5 ou de íons de cálcio nas doses terapêuticas, e também no estudo que foi feito da pimomendana, utilizou assistentes farmacológicos. Mas então, fica a dúvida, né? Por que que as curvas de sobrevida de 1 e 6 meses foram diferentes apenas 24 horas de infusão? Isso leva a gente a pensar em duas hipóteses, né? A primeira é que a dobutamina pode causar lesão miocárdica, catecolaminérgica irreversível e antecipar o óbito. E a segunda é que a levosimendan exerce o efeito cardioprotetor, sem aumento da MP cíclico e do cálcio intracelular. Então, eles falam desse efeito anti-stunning, né? E mantém o efeito duradouro pelos seus metabólitos ativos, que duram ali cerca de até 80 horas após o término da infusão. Então, eles até citam um ensaio de IC pós-infarto agudo que também mostrou queda da mortalidade precoce com a levosimendan. Então, fica essas duas hipóteses, já que a gente não teve comparação com o placebo. E as limitações, então, é isso que eu acabei de falar, que foi um ensaio sem braço placebo puro, né? Porque a gente não sabe se, de fato, os pacientes da levosimendan viveram mais porque a droga protegeu o miocárdio, ou se a curva só separou porque a dobutamina induziu dano e matou mais no outro braço. Então, a resposta não é exata para a gente. O tamanho da amostra é relativamente pequeno, né? O N de 200, o que gera aí uma hipótese, né? E também aqui, os pacientes hipotensos e taquicárdia, como eu falei para vocês no métodos, eles foram excluídos, né? Então, aquele paciente com choque cardiogênico grave, a gente não pode extrapolar a segurança e a eficácia dessa droga, principalmente devido ao risco de vasodilatação excessivo. Bom, e como conclusão, os autores citam que nossos resultados são animadores e sugerem que a levosimendan poderia ser, por diversas razões, uma opção mais adequada do que a dobutamina como terapia inotrópica para pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Falando do checklist, então, a gente pode ver que os desfechos primários da declinização foi randomizado para os tratamentos, todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos, e o segmento foi completo com o princípio da intenção de tratar na análise. Os desfechos secundários da condição cega foi contemplada, os grupos eram similares, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente. É possível, sim, incorporar os resultados na prática clínica. Os resultados podem ser aplicados aos nossos pacientes, né, em relação aos que foram incluídos lá no estudo, mas aqui fica um pouco difícil de falar que todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados. Deixar o professor comentar sobre isso. E os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos? Talvez, né, professor? Matheus, parabéns pela apresentação, pela introdução aí da parte farmacológica, excelente. Cara, o LARD é realmente um estudo pequeno, pivotal, o primeiro estudo dessa medicação, né? A gente teve estudos subsequentes, né, para testar essas hipóteses deixadas por ele. Na verdade, assim, se for para pensar, é um estudo com surrogate endpoint, né? Então, a avaliação de hemodinâmica por catéter de Swan-Ganz não é um desfecho duro, mas mostra aí a eficácia da droga, né, do ponto de vista hemodinâmico, né, com todo esse racional que você colocou, de ganho de débito cardíaco. E aí tem esse ponto-chave aí, que na verdade o levosimendan é uma prodroga, que vai ser metabolizada pelo fígado,
e isso gerando uma meia-vida que vai variar de 7 a 14 dias, né? E aí eu lembro, até se o Zaru depois puder comentar, quando eu era interno, acompanhava ele nos plantões, tinha um paciente que eu não lembro se era dele ou se era do Zenuta, que, cara, todo mês batia lá no Santa Rosa com esse descompensado, assim. Eu lembro que até o Zaru me ensinou a colher gaso central direto da jugular dele, que ele sempre estava com a jugular dessa grossura, e era Não é para batata. espalhar, não, isso aí, Janine. É off-label. Não, eu lembro que era batata. O professor ele chegava, assim, liga um cheirinho do Buta aí, que com certeza descompensou. Foi mais ou menos na época que o Levas-Medan chegou em Cuiabá, né? E aí eu lembro que depois que a gente fez a primeira vez, ele passou a espaçar mais um pouco de internação, né? Ele batia lá no PA de 15 dias, 20 dias. E aí, depois de fazer o Levas-Medan, ele demorou 3 meses, 4 meses para reinternar, né? É que vocês têm que pensar que, assim, se você consegue dar para o paciente bem sequinho, ele não vai, tipo assim, parou o efeito da droga, pronto, pum, descompensou. Ele vai voltar para aquele estado de baixo débito crônico dele, e aí, gerando retenção de sódio e água, vai começar a encher o tanque, e aí até ele está com um tanque lá na tampa, e assim, ele geralmente tem muita tolerância, né, a essa dispneia, essa ortopneia, e o paciente vai demorar realmente mais tempo para internar, né. Um ponto interessante é por não competir com o receptor beta, né, a gente viu essa análise de subgrupo aí mostrando talvez um benefício no paciente com beta-bloqueador, que também se confirmou no Survive, foi um estudo muito maior, com 3.000 pacientes, se eu não me engano, que aí esse Survive ele teria poder para mostrar uma redução realmente de reinternação, e não mostrou, tá? Então, na verdade, a melhor evidência que a gente tem com todos esses trabalhos, meta-análises, depois teve o Levi-CTO, é que o levosimedan ele encurta em média ali 24 horas de tempo de UTI, e com isso, assim, alguns trabalhos de custo-efetividade mostrando benefício para o hospital, né? Porque, assim, se você consegue tirar o paciente mais cedo da UTI, uma diária de UTI é muito cara, por mais que a medicação, uma ampola custe R$ 5.000, quando você vai ver o custo do paciente, você acaba ficando elas por elas, assim, tipo, um gastou R$ 18.000, o outro gastou 17.900. Mas quando você pensa na dinâmica de leitos do hospital, você tirar um paciente que está dependendo de droga vasoativa, que precisa de oxigênio, que precisa de BNI, às vezes colocar um paciente que tipo, é hemodinâmica, vai fazer uma angioplastia, uma internação mais curta e vai gerar mais custo para o hospital, é assim, até bizarro pensar que tipo, a gente brigou para ter no hospital e mesmo provando ali essa questão de custo-efetividade, o hospital não viu um benefício, né? Mas na prática acaba sendo isso. Como não mostrou redução de mortalidade, uma redução tão drástica assim de desfecho, para mim o melhor paciente para o levosimedan acaba sendo aquele que você tem dificuldade de desmamar do buta. Você tem certeza que o paciente não está mais congesto, e aí você está naquele desmame lento, como a gente sempre prega para vocês, né? Então, baixa 20% ao dia, diminui de 5 microgramas, amanhã 4 microgramas, no dia seguinte 3 microgramas, e via de regra é um paciente que às vezes vai estar ali até com subdose, tipo, você vai baixar de 3 microgramas para 2 microgramas. Aí no dia seguinte começa a claudicardiurese, começa a fazer baixo débito, aquela pressão mais pinçada, faz edema agudo, e aí no geral vocês viam quanto era difícil conseguir desmamar do útero esse paciente, o paciente que ficava um mês lá na UTI para a gente conseguir compensar, conseguir otimizar o vasodilatador, entrar com digoxina, outras medicações para desmamar ele do hospital, enquanto com levosimedan é bem mais fácil. Algumas considerações para a prática, já que na HGU vocês acabam não usando, aqui na MECOR os meninos acabam usando mais.
Embora os trabalhos pivotais falem dessa dose de ataque, hoje em dia a gente não faz mais, porque ela causava muita hipotensão e você vê que mantendo só a dose de manutenção, geralmente era suficiente. Em relação à manutenção, tem lá a diluição por bula, você pode diluir uma ampola em 500 ou 2 ampolas em 500, só muda a concentração, se você quer fazer mais ou menos volume, né? Se o paciente tem restrição hídrica. E aí, assim, quando você pega o Savic sempre coloca como consideração se o paciente está com uma sistólica maior que 90, por conta da vasodilatação sistêmica, que senão aí você vai ter que ligar uma nora para poder fazer o levosimedan, né? Mas o que a gente geralmente faz? Se o paciente está com aquela pressão muito limítrofe, tipo 90, 9 por 6, geralmente a gente começa a 0,05 microgramas, avalia ali 3 a 6 horas, tenta otimizar para 0,1 microgramas, se o paciente tolera, lá por 10, 12 horas de infusão, tenta aumentar para a dose máxima, que seria 0,2. Se o paciente já tem uma cabeceira de pressão boa ali, de 12, 13 de sistólica, já começa com 0,1 microgramas e tenta otimizar para 0,2. A gente sempre infunde por 24 horas, porque o próprio laboratório fala que a estabilidade da droga é 24 horas. Então, assim, às vezes o pessoal, mas é uma medicação cara, vamos terminar de infundir o frasco aí, né? O paciente vai se beneficiar disso. Então, assim, está fora do protocolo, né? A gente não garante que vai entregar medicação para o paciente e, na prática, acaba sendo mais isso, né? Eu brinco que é o único sorinho amarelo que tem alguma evidência aí que funcione. Não sei se o Zarur ou o House pode passar alguma opinião aí. Então, eu ia falar justamente sobre o que você falou, Janine, em relação a essa dose de ataque, né? Esse estudo é de quando, o Matheus? 2002, professor. 2002, exatamente, tá? Então, nessa época se fazia, tá, a dose de ataque. Inicialmente se fazia bastante, mas a percepção, e eu peguei isso, tá, a época que eu estava na residência, é que os pacientes faziam muita hipotensão mesmo, tá? Tipo, a precisar de nora em dose alta, tá? Tipo vasoplegia. E aí acabou mudando o protocolo, né, para não ataque, né? Então não se fazia ataque, se fazia diretamente a manutenção, né? Até tinha uma discussão de fazer em 24, 48 horas, mas aí, de acordo com o que o Janine falou mesmo, se limitou a 24 horas, no final das contas, né? A prática clínica, né, pelo valor da droga e tudo mais, é exatamente o que a Janine colocou, tá? Por exemplo, pacientes que são pré-transplantes, né? Você está pensando na qualidade de vida do cara, né? Ele vai ficar preso na dobutamina contínua ali internado? É complicado, você tem que pensar nisso, né? Talvez seja interessante a utilização nesse contexto, né? O paciente para ir para casa, ainda que ele fique 10 dias em casa, para ele isso é uma beleza, tá? Do que ficar preso ali na dobutamina. O problema é que, pelos protocolos de transplante, o cara tem que estar em droga vasoativa, né, ativa ali no momento e tal, para tentar acelerar, lembrar do Faustão, mas deixa para lá. E a levosimendan, ela tem esse efeito, eu costumo brincar que é igual um pulso, uma pulsoterapia, né? Você faz, ele fica com uma dose residual, que ainda vai mantê-lo ainda em estabilidade, né? Após a infusão. Então não é uma coisa só ali no momento que a droga está entrando. Isso é bastante interessante. Mas beleza, parabéns pela apresentação, Matheus. Nath, House, vocês querem comentar alguma coisa? Só uma dica de apresentação, Matheus. Toma cuidado, repetir muito a sua. Você fala muito bom toda hora. Beleza, mestre, obrigado. A Janine, só dando um alô. Eu peguei o finalzinho do levosimendan da utilização, e aí no Dante a gente usava em dois espectros, né? Um era o paciente que ele vinha fazer infusão em clínica de infusão, então ele tinha uma clínica que ele vinha a cada 10, 14 dias fazer uma dose de 24 horas, e depois ia de alta.
E o outro espectro que eu acompanhava também é a enfermaria de transplante, aqueles pacientes com 5 microgramas, que a gente fazia no final do ano ali para ir embora, descansar um pouco. A questão é que nem o Zalvão falou, o paciente ele perde prioridade na fila de transplante. Então, esse paciente ele não é uma boa você tirar ele da buta, porque você tira ele do lugar que ele estava na fila de transplante. O problema dessas clínicas de infusão em hospitais terciários é isso. Você não tem um paciente só, e o paciente, se eles se conhecem no ambulatório. E aí o cara que toma isso e fica 2 semanas em casa, ele fala para o cara que está descompensando muito frequente, né? E aí ficou meio que inviável o hospital manter grande parte dos pacientes usando o Sindax, né? E assim, a ampola de 12,5 ela é R$ 5.000, mas muitas vezes você precisa usar 25 miligramas nas 24 horas, a depender do peso, né? Então, às vezes, você você chega aí a 10 a 12 mil reais de custo total em 24 horas para um paciente. Então, eu peguei esse finalzinho, aí de 2014, 2016, já pararam de usar assim de forma rotineira. Acho que o Dante hoje praticamente só usa em cenários muito isolados. Bom dia, Janine. Parabéns, Matheus. Eu peguei esse começo do Levosimedan na RUCO do Santa Rosa com Tenuta e a gente usou nos cenários assim que tinha realmente uma cabeça de pressão melhor, mas sinceramente o paciente que usava, o benefício maior realmente era na deshospitalização, assim, no sentido da unidade de terapia intensiva. E comparando com os cenários que a gente tinha lá de IC, na maioria das vezes, né, que a gente pegou o plantão, não era era uma conduta, às vezes, de exceção. Apesar do Tenuta gostar, quando chegou a droga, ele foi, não sei se você lembra, mas ele era um entusiasta da droga, gostava bastante. E ainda a gente fazia ali, eu acho que ainda dentro dos hospitais, acho que era um dos lugares que mais fazia o Sindax, né? Mas não era, começou a restringir o cenário e muitas vezes a gente não tinha e fazia com a Dobuta mesmo, aí tinha uma dificuldade depois para comprar, enfim, teve umas mudanças no meio da chegada da medicação e acabou que hoje, até as vezes que eu dava plantão, o que mais a gente usava realmente era dobutamina, mas o Levosimedan trouxe experiências interessantes em relação à melhor hemodinâmica do paciente em 2 dias e poder, um paciente que não tinha perspectiva de alta, ele ir melhorar hemodinamicamente e deshospitalizar, pelo menos da UTI, com resultados mais duradouros. Acredito que é um cenário que é bem instituído no sentido de saber quem é o paciente que vai responder melhor, pelas contraindicações formais da droga, pelo custo, para a gente avaliar, fazer uma racionalização do uso, né? Basicamente é isso. Agora os convênios estão mais tranquilos, assim, de liberar. Você colocando que ele falhou, o desmame da Dobuta, tanto no Santa Rosa, quando eu estava lá, e aqui na Mecor eles têm liberado. Não sei se eu comentei que geralmente a gente não desliga a Dobuta, tá? Antigamente também a gente tipo, desliga a Dobuta e começa o Levosimedan. Atualmente a gente faz os dois juntos e vai desmamando a Dobuta depois. Mas o que eu Na acho minha interessante... época, desligava do Buta. Ah, vai usar? Desliga do Buta e tenta Levosimedan, que é, não sei, demora um estranho pouco mesmo. o Levosimedan fazer o efeito, né? Aí, às Sim. vezes, se desliga, o paciente está mais descompensado. Mas o que Não, eu assim, me esqueci... Pode falar, Nath. não, Só é uma, que era assim, não é que desliga do Buta, mas era uma dose assim mínima, que realmente aquilo que você falou nem chegava na dose, é subdose, e aí ligava e no outro dia já desligava, entendeu? só Uma uma coisa que eu... curiosidade em relação a logo que lançou o Sindax, tá? Eu estava no Exército, tá? É, Mato Grosso, Mato Grosso pioneiro, né? A, cara, a Secretaria de Estado, acho que comprou coisa de 4.000 ampolas, cara, de Sindax. Você já imagina qual que era a ideia, né? Pelo preço. Cara, venceu todas as ampolas, bicho. Imagina, usou, dessa daí deve ter usado 30, talvez. Perdeu 4. Imagina o preço, o quanto que perdeu de dinheiro nisso daí, cara. Usou bastante. No Sul, você disse que comprou? Compraram,
Pode olhar, louco. depois pesquisa, mando o link depois para vocês. Em relação a esse gráfico aí que o Matheus colocou, eu sempre uso, eu sempre falo que parece aula de descamação de endométrio na menstruação. Foi eu que coloquei, professor, é que eu sempre gosto de comentar desse gráfico, basicamente na ICFEP, né, mas eu acho que vale para o Levosimedan também, porque às vezes a gente fica sempre focado em MACE, porque na ICFER a gente tem droga que reduz MACE, mas no paciente com IC, eu acho muito importante os meninos ter esse racional, que cada internação, cada descompensação do paciente, ele perde um pouco da função cardíaca, mas da função global também, né? E nunca volta no mesmo patamar, né? Então, aquele dozinho que interna, faz delírio, perde massa magra, ele sempre vai voltar a uma funcionalidade um pouco menos pior. Então, assim, eu acho que acaba valendo um pouco para o Levosimedan nesse sentido de reinternar menos, mas vale também, a gente vai começar a discutir agora as drogas da ICFEP, que nesse perfil de paciente, assim, principalmente idoso, né, você reinternar menos também é um desfecho que vocês têm que valorizar nesse sentido de qualidade de vida, de independência para atividades básicas e capacidade funcional. Mas é isso que eu queria comentar mesmo. Podemos passar, gente, para o Lionheart? É difícil, Matheus. Bom, pessoal, então, continuando a apresentação, nosso segundo artigo é o Lionheart, que vai avaliar a eficácia e a segurança da levosimendan intravenosa de forma intermitente no paciente fora do hospital na insuficiência cardíaca avançada. Foi um artigo publicado em 2019 no European Journal of Heart Failure. Bom, contextualizando então, eles falam que a insuficiência cardíaca avançada é uma doença progressiva com alto impacto no sistema de saúde, e eles definem então essa insuficiência cardíaca avançada como uma disfunção cardíaca com baixa capacidade funcional e congestão recorrente a despeito da TMO, né, da terapia médica otimizada. Ou seja, esse paciente continua tendo suscetíveis internações por congestão. E isso com impacto profundo na qualidade de vida relacionada à saúde. Isso, né, no cenário de alto custo e alta mortalidade. Bom, também tinha colocado o gráfico, mas o professor já comentou, vamos ganhar tempo. Na lacuna terapêutica dos inotrópicos, né? Então, qual que era o grande dilema, né, que o artigo traz? O que fazer com esse paciente? As terapias, né, como transplante e assistência ventricular mecânica, ela chega a um número ínfimo de pessoas, né? São pouco acessíveis. E, historicamente, tentou-se usar os inotrópicos tradicionais, como a dobutamina ou mirrinona, de forma intermitente, para dar um alívio hemodinâmico a esses pacientes, porém as evidências e meta-análises mostraram que essa estratégia aumentou a mortalidade e não é muito segura. E o racional da levosimendan, como a gente já conversou, diferente dos inotrópicos clássicos, ele é um inodilatador, e com um detalhe que é mais importante para esse estudo. Ele possui os metabólitos de meia-vida longa, né? Então, como o professor já falou. E isso cria uma justificativa teórica perfeita para a gente testar o uso em pulsos, né? Ou infusões intermitentes. Como o professor Felipe falou, né? Parece uma pulsoterapia realmente. Então, o objetivo é avaliar o impacto clínico da administração ambulatorial intermitente e endovenosa da levosimendan nos pacientes com IC avançado. Entrando na parte dos métodos, então foi um ensaio clínico duplo cego e randomizado, multicêntrico, com 12 centros na Espanha, e aqui placebo controlado, e onde foram incluídos os pacientes maiores de 18 anos de idade, com fração de ejeção menor que 35%, a IC avançado, né, que é o nível 3 ou 4, uso de diurético endovenoso, nos últimos 12 meses, e com a terapia médica otimizada. Então, com diurético, inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona e beta-bloqueador. Foram excluídos do estudo pacientes com obstrução da via de saída, cardiomiopatia hipertrófica, uma valvopatia primária não corrigida, síndrome coronariana aguda ou AVC recente nos últimos 3 meses, uso prévio de inotrópicos, pacientes que tinham taxa de filtração menor que 30% e potássio menor que 3,5%, que estavam em programação de transplante ou dispositivo de assistência ventricular,
ou que estavam em programação de terapia de ressincronização cardíaca, CDI ou revascularização do miocárdio. E aqui, novamente, excluídos os pacientes com pressão sistólica menor que 90 e frequência cardíaca maior que 110, né, os pacientes hipotensos e taquicárdicos. Como que o estudo foi desenhado, né? Então, dos 70 pacientes inicialmente avaliados, 69 foram randomizados na proporção de 2:1. Isso alocando 48 pacientes para o braço do grupo levosimendan e 21 para o grupo placebo. Então, ficou mais pacientes para o braço do tratamento. O cegamento ele foi bem rigoroso, né? O placebo utilizado tinha a mesma aparência da levosimendan, né? Que o professor falou do solinho amarelo, para garantir que ninguém sabia o que estava sendo infundido, né? Quando a gente olha o grupo da levosimendan, a gente vê que começou com 48 pacientes e 45 deles chegaram até o sexto e último ciclo de infusão. E juntando os dois grupos, 88% dos pacientes receberam todas as infusões programadas. E isso, gente, para um paciente com IC terminal, indo ao hospital a cada 2 semanas, é uma taxa de adesão muito boa, tá? Quando a gente olha para as caixas inferiores, ali embaixo, ao final das 25 semanas de segmento, nós tivemos 15 óbitos no grupo da intervenção contra 8 óbitos e 2 transplantes no grupo controle. Então, como é que foi feito o protocolo, né? Aqui é um dos pontos mais importantes. Então, a levosimendan ou placebo, ela foi administrada no regime ambulatorial, através da infusão contínua de 6 horas, na dose de 0,2 microgramas por quilo minuto. E aqui um detalhe fundamental é que não foi feita a dose de ataque, a dose bolus, né? Que já estava em 2019, não era mais praticado a dose de ataque. E esse ciclo de infusão, ele se repetia a cada 2 semanas, totalizando um total de 12 semanas de tratamento, ou seja, 6 ciclos completos. Os pacientes eles eram monitorados de forma não invasiva antes do início e 24 horas após o começo de cada infusão. E nisso os pacientes eram reavaliados, né, faziam reavaliações clínicas a cada 2 semanas, nos primeiros 3 meses, e a cada 4 do terceiro ao 6º mês. E aqui já começo falando do desfecho primário, que foi a mudança no NT-proBNP dosada laboratorialmente. Então, esse que foi o desfecho primário, né, os níveis séricos ao longo dessas 12 semanas, do NT-proBNP, e os desfechos secundários, eles englobaram exatamente o que mais preocupa a gente nessa prática diária, né, que seria a segurança da infusão e os eventos clínicos. E aqui inclui hospitalização por insuficiência cardíaca, mortalidade e os eventos terminais, como a necessidade de transplante ou de assistência ventricular. E, além disso, né, o estudo também avaliou os desfechos reportados pelo paciente, medindo o impacto da qualidade de vida. Isso foi essencial para a gente ver na percepção do paciente se ele havia uma melhora ali da qualidade de vida dele. Bom, em relação à análise estatística, seguiu o princípio da intenção de tratar. E aqui, o que é interessante é que, em vez de comparar um ponto isolado no tempo, né, do proBNP, daquela dosagem, eles calcularam a área sobre a curva dos níveis de proBNP ao longo de todas as visitas do tratamento. Isso dá para a gente uma visão muito mais fidedigna, né, da exposição neurohormonal do paciente ao longo do tempo. Então, eles usaram ali o teste para comparar os grupos, foi a ANCOVA, que ajusta os resultados de NT-proBNP para o paciente que já apresentava no início do estudo, ou seja, o baseline do paciente, que poderia começar com BNP já muito alto. E para os desfechos secundários de eventos clínicos, utilizou a regressão de Cox. No entanto, aqui eles fizeram uma coisa interessante do ponto de vista estatístico. Eles aplicaram o modelo de Fine-Gray para analisar as hospitalizações por IC. Por que que isso importa, né? Nos pacientes com IC avançado, a mortalidade já é muito alta. Então, se um paciente morre, ele não pode mais ser hospitalizado. E se a gente utilizar a estatística convencional, a morte pode mascarar ou distorcer as taxas de internação. E esse modelo, ele trata o óbito por todas as causas como um risco concorrente. Isso garante ali que o impacto da levosimendan na redução de hospitalizações seja calculado de forma mais honesta e mais robusta. Já partindo, então, para a parte dos resultados, de forma geral, os grupos foram muito bem equilibrados, né, em relação às características basais de gravidade, da insuficiência cardíaca. Contudo, eu destaquei 2 coisas. O grupo da levosimendan apresentou uma idade mediana superior do grupo placebo, cerca de mais ou menos 70 contra 66 anos, com significância estatística, e uma tendência a uma melhor função renal. E aí os autores falam que, embora isso possa ser apontado como uma heterogeneidade, é importante notar que
A idade avançada no grupo intervenção, teoricamente, né, colocaria esses pacientes numa posição de maior fragilidade, e o que, de certa forma, até valorizaria ainda mais um possível resultado positivo. Em relação à adesão, né, que foi que a gente já conversou um pouquinho, mostrou uma excelente taxa de adesão, né, 88% dos pacientes completaram os 6 ciclos de infusão. Perdão. A dose média cumulativa da levosimendan foi de 30,3 miligramas e foi administrada sem necessidade de interrupções por hipotensão significativa entre os grupos. Isso dá para a gente uma mensagem forte que essa infusão de 6 horas não é só execuível, mas também bem tolerada, mesmo na população com IC avançado. Bom, partindo para os resultados de fato, né? Como a gente discutiu, utilizou-se a área sobre a curva, né? Nesse gráfico de cima, no gráfico A, a gente consegue ver que o resultado foi marcante. O grupo da levosimendan apresentou uma área sobre a curva significativamente menor, com um P de 0,003, provando que a intervenção conseguiu atenuar essa sobrecarga neurohormonal que contínua que a IC avançada caracteriza. E quando a gente olha para a variação absoluta do início até o final das 12 semanas, nesse gráfico de base, o gráfico bem embaixo, a gente consegue ver que essas trajetórias ficam ainda mais evidentes. Enquanto os pacientes do grupo placebo sofreram um aumento médio de 1.300 no NT-proBNP, o grupo levosimendan teve uma redução média de 1.400, com um P menor que 0,001. E para traduzir isso a um dado mais palpável, né, para a nossa prática clínica, os autores ainda avaliaram quantos pacientes atingiram uma redução clinicamente relevante, e isso foi definido como uma queda maior que 25% em relação ao valor basal. E praticamente metade dos pacientes do braço ativo, né, do tratamento, 48%, alcançou essa meta contra apenas 9% do grupo placebo, com um P também de significância de 0,002. Já em relação aos desfechos secundários, né? Bom, aí fica agora a dúvida para a gente que se essa dosagem do BNP muda a história do paciente. Em relação à mortalidade por todas as causas, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, com 31% dos óbitos no grupo levosimendan e 38% no placebo. Então, isso também é um pouco mais tranquilizador, apesar de não ter mudado a mortalidade, mas também fala para a gente que não aumentou. Então, também dá um pouco de desfecho de segurança para o uso contínuo desse inotrópico, inodilatador. E também é interessante que nenhum paciente do grupo intervenção, precisou de transplante ou assistência ventricular, contra 3 no grupo placebo, com significância estatística. Mas aí entra, né, o verdadeiro brilho, que até foi motivo da discussão agora dos professores, que é na prevenção das internações e o impacto disso, né, como o professor mostrou no gráfico anterior. Os pacientes que receberam a levosimendan intermitente tiveram uma redução expressiva na taxa de hospitalização específica por insuficiência cardíaca. O hazard ratio foi de 0,25, ou seja, o grupo intervenção reduziu o risco de internação por IC impressionante 75% em comparação do placebo, e isso com um P de 0,001. Bom, aqui está dividido, né, um pouco em relação à mortalidade. Se vocês forem olhar, né, todas as causas não teve um significância estatística, mas quando a gente olha para a hospitalização cardiovascular e por insuficiência cardíaca, a gente atingiu essa significância estatística. Bom, e felizmente o perfil de segurança e tolerabilidade da levosimendan foi bem comparável ao placebo, né? Nessa tabela a gente consegue ver isso, que não houve diferença significativa na taxa de eventos adversos gerais ou sérios. E em relação à hipotensão, o estudo mostrou que a necessidade de reduzir ou parar a infusão por conta de hipotensão severa foi numericamente um pouco maior na levosimendan, mas sem significância estatística em relação ao placebo. E ainda falando um pouco sobre a qualidade de vida, né, que foi medida pela essa escala EQ5D, quando a gente olha para essa figura 4, o gráfico de barras mostra a porcentagem de pacientes que sofreram declínio clínico significativo, que foi
traduzido como uma queda de 5 pontos ou mais nessa escala após os 6 meses de acompanhamento. Na barra roxa, a gente mostra que a imensa maioria do grupo placebo, cerca de 63% do paciente, teve uma piora considerável na qualidade de vida, o que infelizmente é a história natural e triste da insuficiência cardíaca terminal. Porém, a barra laranja mostra que apenas 21% dos pacientes que receberam levosimendan sofreram esse declínio, com P de 0,022. Perdão, pessoal. Ou seja, além de descongestionar e manter o paciente em casa, também freou a degradação da qualidade de vida. Então, já partindo para a discussão, o Lionheart provou que é seguro e factível, né, a estratégia de infusão intermitente da levosimendan de 6 horas, né, sem aquele bolus inicial. É um protocolo execuível e seguro para o ambiente do hospital dia. Promoveu esse alívio neurohormonal sustentado, reduziu drasticamente as internações de insuficiência cardíaca e freou o declínio da qualidade de vida. E aqui o artigo compara, né, sobre o estudo LevelRap. Por que que o Lionheart foi positivo, né? Eles justificam que aqui a dose cumulativa da levosimendan foi bem maior, cerca de o dobro, né? Então teve maior exposição, cerca de 6 ciclos no Lionheart versus 4 ciclos do LevelRap. Então teve uma dose aí de 30 mais ou menos, no, como eu tinha dito, do Lionheart, e 14 do LevelRap. Então deu uma exposição mais sustentada ao inodilatador. Já falando das limitações do estudo, foi mal, pessoal, tô saindo de uma gripe. Teve uma amostra pequena, né, com N de 69, foi estudo desenhado como prova de conceito com biomarcador, sem poder estatístico para formar desfechos clínicos, mas para gerar hipóteses. E também teve aquela diferença na idade basal. Então, como conclusão, os autores disseram que o estudo piloto exploratório demonstrou que a administração intermitente da levosimendan a pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca avançada foi segura e reduziu significativamente o nível de peptídeos natriuréticos e esteve associado a benefícios clínicos. Mas que são necessários estudos de maior porte para confirmar a segurança e a eficácia da estratégia terapêutica e seu efeito sobre os resultados clínicos e aqueles relatados pelos pacientes. Esse é o checklist, pessoal. Estou sem voz já para falar tudo. Professor. Beleza. Beleza, Matheus. Obrigado aí, cara. Melhoras. Basicamente, o Lionheart, não lembro se foi o professor Zarur, se foi o Halsett, comentou naquele outro artigo de levosimendan contra balão. O pessoal começa a tentar procurar um jeito de colocar a medicação quando não consegue achar um trabalho positivo, né? E o que eu acho legal disso aí, eu não sei se o House, o Zarur tiver experiência, o Anat, quando fez alguma pós lá em São Paulo também, mas eu tinha alguns chefes do INCOR que sempre comentavam o trabalho do professor Pereira Barreto, né? Saudoso Pereira Barreto, lá no INCOR, que eles tinham um hospitalzinho menor, que eles chamavam de Potoxó, onde eles pegavam esses pacientes já meio paliativo e faziam hospital dia de dobutamina. Então, de tempos em tempos, uma vez por semana, não lembro exatamente, o paciente ia, ficava ali tomando 6 a 8 horas de dobutamina, às vezes 24 horas, só para dar um gás ali no débito, ver se fazia uma natriurese melhor e para justamente não reinternar. Com o tempo, eles foram vendo que esses pacientes desenvolviam down regulation, né, dos receptores beta, e isso acabava, assim, de certa forma, fazendo que fazer doses maiores de dobutamina, aumentando o risco de taquiarritmias, né? Então, quando você vai ver ali o benefício líquido, não era algo sustentável, né? E aí, quando o levosimendan entrou na jogada, eles acabaram transicionando para o levosimendan, fazendo esse esquema mais ou menos que a gente viu no Lionheart, né? É algo que, assim, muito improvável a gente conseguir nos convênios, né, por conta da questão de custo, apesar que seria até factível, né, tipo, igual o pessoal vai lá e faz antibiótico,
mas em alguns centros transportadores, como o Halsted já tinha comentado, né, nesses pacientes mais graves, para evitar ficar internações, eles acabam fazendo esquema, não tem bem um protocolo universal, se eu não me engano, é só a diretriz europeia que cita ali como uma possibilidade 2B, e aí a gente acaba tendo essa diferença, né? Teve esse level rep que o Matheus comentou, que foi um estudo com um dobro de pacientes, mas ainda assim um estudo com 100 e poucos pacientes, mas usou essa dose menor de 0,1 por 4 horas, totalizando 14 miligramas, né? Enquanto o Lionheart usou a dose máxima de 0,2 por 6 horas, então no total de 30 miligramas ali, né? Mas é só para vocês conhecerem aí outras aplicações, eu acho que no fim vai ser pouco aplicável para a nossa prática, e vai ter a questão de custo aí, que pelo SUS a gente não vai conseguir, e muito menos pelo convênio, né? Acho que seria algo mais a nível de estudo mesmo. Acho que o nosso já saiu, o Zero também, Nath, se tiver por aí, quiser comentar. Eu tô, Janine. Eu acho só esse estudo meio até complicado, né? Você pegar um paciente que é um paciente grave de IC e comparar com o placebo, né? Porém, ambulatorial também comparar com o Dobuta, apesar de já tentarem fazer isso, é meio complicado pela meia-vida da droga, né? Porque uma coisa é uma droga que você vai atingir nível sério, que ela vai estar lá mais 7, 6 dias ali. A Dobuta, você desliga em minutos, ela, né? Apesar de, realmente, lá no INCOR, quando eu fazia o ambulatório de C, eles internavam esses pacientes, mas estavam com gesto, obviamente, aí alguns mereciam uma Dobuta, eles às vezes deixavam 2 dias no PA e depois dava alta, entendeu? Mas, racionalmente, pensando na farmacocinética, não tem como comparar em regime ambulatorial o levosimedan, pela seu efeito aí que fica mais prolongado com a Dobuta. Realmente, e também comparar com placebo, um paciente grave que precisa, às vezes, de uma droga vasoativa, também acho meio antiético até um pouco, sabe? Não sei. O desenho do estudo, obviamente, ele foi bem conduzido, etc., mas eu não tenho como comparar, né, uma coisa com outra. O que eu acho no regime ambulatorial, a questão de custo-efetividade é uma coisa a se pensar. No paciente que está vindo direto para ter que fazer essa droga, esse paciente já não está num estágio terminal, que talvez teria que ser listado, entendeu? Então, a gente, às vezes, vai protelar uma situação que talvez ele já teria indicação de entrar para a fila, um exemplo. Sim, é o que Então, é meio assim. E aí ele não entra em Intermac nenhum, porque ele não está internado, né? E aí fica meio complicado, fica no limbo. Isso aí, que eu não sei se os meninos têm conhecimento, gente, mas a gente tem a classificação lá de Intermax. Então, assim, hoje no Brasil, recebe o órgão quem está com maior prioridade. Então, quem está com maior prioridade é quem tem dispositivo. Então, assim, se numa região ali transplantadora tem 5 pacientes internados e um está com ECMO, se o doador for compatível, o peso também, ele vai ser o cara que vai receber o balão. Se o peso não for não compatível com ele, ou se o sangue ele não for compatível, o próximo é quem, por exemplo, está com balão. Ou se não tiver alguém com balão, é quem está com Dobuta. Então, assim, o cara que está na enfermaria sem droga e o cara que está em casa, é muito difícil ele conseguir o órgão, né? Era até meio cansado assim, mas às vezes a gente até internava o paciente, deixava lá na enfermaria com 2,5, 5 microgramas de Dobuta, só para justificar que ele está ali no Intermax C para tentar conseguir o órgão mais rápido, porque assim, em nível ambulatorial, nos 3 anos que eu fiquei lá, a gente conseguiu um só, mas é a raridade. Eu falo assim, a minha crítica é que esse paciente, se brincasse, se não tivesse entrando nesse protocolo de ambulatorial pela meia-vida da droga, ele estaria internado ele estaria em algum Intermac, entendeu? É o que eu penso, assim, às vezes, de fazer um estudo desse jeito. Melhora, mas é aquela coisa, você vai levando.
e falseia, né, o paciente que entraria na lista, né, apesar de a gente saber que transplante é uma coisa rara, né, para quem quer, para quem pode, tem todo um painel imunológico, e o paciente teria que, além disso, ter uma longa jornada aí de avaliação, né, mas assim, Paciente mesmo que já está contraindicado, né, tem uma isso aí, beleza, maior que 5, já é meio que sim, paliativo, não vai conseguir colocar hard, nada, e acho que faz sim, mais sentido. concordo. Certo, gente. Matheus, parabéns mais uma vez pela apresentação, melhoras aí, cara. A partir de semana que vem vamos começar a discutir drogas com um impacto aí no tratamento da ICFEP. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos, gente. Bom final de Valeu, semana, mestre. até, Bom final beijo. de semana.